Oi pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar a continuidade da aula 5, que a gente viu de forma síncrona. Provavelmente se você está vindo no dia certinho, na aula de ontem. Então nessa aula, nesse vídeo que vocês vão assistir, a gente vai trabalhar como realizar contabilidade por balanços sucessivos. Então a gente viu na aula de ontem, finalizamos falando sobre o balanço patrimonial e agora a gente começa a trabalhar efetivamente com o registro contábil numa técnica que é fazer diretamente nesse balanço contábil, tá certo? Então, esse vídeo, esse conteúdo dessa aula será dividido em 2 vídeos. Nessa primeira eu vou passar essa parte, dar uma relembrada, a parte teórica, e depois, no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou trabalhar o exercício que eu vou deixar com vocês ao final dessa aula. Tudo bem? E aí, pessoal, para poder avaliar se vocês entenderam ou não entenderam, na atividade dessa semana eu vou cobrar um exercíciozinho para vocês trabalharem com balanços sucessivos, ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, já que a gente vai utilizar a técnica de balanços sucessivos, precisa que a gente lembre o que é balanço. O balanço é o apelido do balanço patrimonial, é aquela demonstração contábil que evidencia para a gente a composição do patrimônio da entidade, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, né? Sendo qualitativa, quais são as qualidades das contas, né? Como que é composto o meu patrimônio, e de forma quantitativa, qual que é o valor monetário de cada uma desses itens que compõem o meu patrimônio. Então, de uma forma, por convenção, o balanço patrimonial é representado pelo ativo do lado esquerdo e do lado direito o passivo e o patrimônio líquido, sendo que o ativo ele é basicamente a composição dos bens e direitos que a entidade possui. O passivo são as obrigações exigíveis, o capital de terceiros, aquilo que eu devo a alguém, a terceiro, e que eu preciso pagar para liquidar aquele pagamento. E o patrimônio líquido, que tem várias e várias formas de se apresentar o patrimônio. Tem um mosquitinho chato aqui. Várias e várias formas de apresentar o patrimônio líquido, mas a forma que está lá para a gente na estrutura conceitual é o valor dos ativos após compensar os passivos. A gente entende o patrimônio líquido como a riqueza líquida da entidade ou o capital próprio, aquele valor que é devido aos seus sócios, aos proprietários daquela entidade. Beleza? Então, lembrando disso, a gente precisa lembrar de mais um ponto, que é a nossa equação patrimonial, né? Que a gente tem que sempre o ativo é igual ao passivo mais PL. Então, a gente vai ter sempre um equilíbrio no nosso balanço. Sempre o lado esquerdo, o lado dos ativos, dos bens e direitos, vai estar equilibrado com o lado direito do passivo mais PL. Ainda que eu não tenha PL, ainda que eu não tenha passivo, ainda que meu PL seja negativo, a representação sempre vai ser ativo da esquerda, passivo e PL na direita. Se o PL for negativo, vai aparecer negativado no meu balanço patrimonial. E aí a gente tem que ter sempre em mente que o balanço está sempre equilibrado. É por isso que a gente tem aquela máxima de que o balanço patrimonial sempre fecha. Se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com colegas que já fizeram essa disciplina, ou se vocês têm algum contato mínimo com a disciplina de contabilidade, com a contabilidade de uma forma geral, vocês vão ver que o grande desafio nesse primeiro momento, nessa primeira disciplina, é fazer o balanço fechar. O balanço fechar é um indicativo de que você está fazendo o trabalho corretamente. O balanço fechar nada mais é do que ele manter-se em equilíbrio. Ou seja, o registro dos fatos contábeis não pode afetar o equilíbrio do balanço patrimonial. Ou seja, aquilo que eu registrar no meu patrimônio, no meu balanço patrimonial, ativo igual passivo mais PL, tem que manter sempre esse equilíbrio. Sempre o ativo vai ser igual ao passivo mais PL. Para isso, para que a gente possa manter esse equilíbrio, toda origem de recurso,
da onde sai o recurso que vai movimentar a minha entidade, vai ter uma aplicação de recurso de igual valor. Guardem isso aqui, que a gente vai trabalhar mais detalhadamente na aula seguinte, mas é importante vocês entenderem esse conceito de que da onde o recurso sai, ele é aplicado em algum lugar. E essa origem e aplicação de recursos estão sempre no mesmo valor. É só por isso que eu consigo que o meu balanço sempre feche. Se minha origem fosse diferente da minha aplicação de recurso, esse balanço patrimonial não fecharia. Pois bem, tendo esse panorama, né, esse contexto, a gente entra especificamente na técnica do balanço sucessivo, que ela é muito simples, pessoal, e nem tem muita coisa para eu te explicar para vocês teoricamente. A gente vai ver como fazer na prática, porque é muito mais fácil de entender. Tá? O balanço sucessivo ela é uma técnica de ensino que ajuda a compreender a composição do patrimônio, bem como as suas variações. Então, já no começo dessa frase, a gente tem um ponto que é extremamente importante. Ela é uma técnica de ensino. Então, a gente vai utilizar essa técnica para a gente poder entender o funcionamento do balanço. Na prática contábil, você não vai utilizar esses balanços sucessivos. Mas aqui para a gente agora, para a gente poder praticar a montagem, né, o que é bem direito, bem direito, obrigação, como que fazem essas movimentações, ela é de extrema importância. Por isso que a gente vai trabalhar nesse conteúdo. Além disso, pessoal, o balanço sucessivo nada mais é basicamente levantar um balanço patrimonial ao final de cada registro, de cada operação que for realizada. E aí, ao final desse movimento, a gente vai verificar se o balanço como que o balanço ficou após essa movimentação e qual que foi a mudança, né? Uma modificação que teve de um balanço para o outro. E a gente consegue verificar como que teve a modificação do patrimônio daquela entidade. Beleza, pessoal? É bem simples, tá? Podem ficar despreocupados. Para a gente entender melhor a técnica, vamos para o seguinte exemplo, tá? E aí, esse exemplo a gente vai trabalhar novamente no próximo vídeo, a gente vai resolver esse exemplo. Então, temos aí 8 operações ocorridas todas dentro do mês de janeiro pela CIA iniciante. E aí a gente tem que fazer a resolução dessas operações através da técnica de balanços sucessivos. Quer ver como é que se resolve? Assiste o próximo vídeo. Não deixe de assistir não. Beleza, pessoal? Então é isso. Assistam o próximo vídeo para ver como que faz para resolver esse nosso exemplo. Beleza?